Você já acordou no meio da noite com o coração acelerado, sentindo que aquele sonho não foi comum? Já sonhou com algo que parecia mais real do que a própria realidade? Como se alguém estivesse tentando te alertar, te consolar ou até te corrigir? Já sentiu, ao despertar, uma mistura de medo e paz, como se algo invisível tivesse tocado a sua alma enquanto você dormia? E se esse sonho não fosse apenas fruto da sua mente cansada, mas um recado direto do céu? E se, enquanto você dormia, Deus estivesse tentando falar com você porque durante o dia o sofrimento, a dor, as preocupações financeiras, a doença na família e o medo do mal não te deixam escutar sua voz? Essa mensagem não é para todos. Não existem coincidências no mundo espiritual. Se você chegou até aqui, se essas palavras tocaram seu coração agora, é porque o Espírito Santo permitiu e porque o próprio Padre Pio está intercedendo para que você escute o que precisa ser revelado. Há sonhos que são apenas ecos da memória, mas há outros que carregam um peso espiritual tão profundo que ignorá-los pode significar perder uma graça, um aviso ou uma proteção divina preparada especialmente para você. E se eu te disser que o Padre Pio revelou que certos sonhos não acontecem por acaso, mas são sinais claros de que Deus está falando diretamente com a alma? Sonhos específicos, repetitivos, carregados de símbolos espirituais, que aparecem justamente nos momentos de maior dor, confusão ou perigo. Esse ensinamento não é comum, não é falado abertamente, porque exige discernimento espiritual, oração profunda e uma vida conectada com Deus para ser compreendido. Não é superstição, é experiência mística vivida por um dos maiores santos da Igreja. Padre Pio, marcado pelos estigmas de Cristo, conhecido por seu dom de discernir espíritos, de ler corações e de combater o mal face a face, falava com autoridade sobre o mundo invisível. Ele passava noites sem dormir, atacado por forças malignas, mas também recebendo luzes profundas de Deus. Muitas vezes, após celebrar a Santa Missa, ele chamava fiéis e dizia com firmeza: Deus já falou com você, inclusive enquanto você dormia. Essas palavras causavam temor, porque ele descrevia sonhos que ninguém havia contado, revelando que o céu realmente usa o silêncio da noite para tocar onde o barulho do dia não alcança. Há relatos de pessoas simples, mas aflitas, mulheres doentes, famílias endividadas, que procuraram o Padre Pio sem saber por onde começar. E ele apenas perguntava: o que você sonhou? Alguns desses sonhos eram avisos de perigos espirituais. Outros eram chamados à conversão. Outros eram promessas de cura e provisão. Ignorar esses sinais, dizia ele, era como fechar a porta quando Deus bate suavemente. E hoje, talvez, você esteja aqui porque também teve um sonho que não sai da sua mente. Algo que te inquieta, te emociona ou te assusta. Fique comigo até o final, porque o que será revelado pode mudar a forma como você enxerga suas noites, sua fé e até os problemas que você enfrenta agora. E enquanto você permanece aqui, como um ato simples de fé e proteção espiritual, escreva nos comentários "Eu confio" e se inscreva no canal. Não como um gesto comum, mas como quem diz ao céu: eu estou atento, eu quero ouvir, eu estou disposto a obedecer. Padre Pio afirmava com profunda seriedade que Deus não fala apenas por meio das palavras humanas, mas também através do silêncio, dos sinais e, de modo muito especial, dos sonhos. Para ele, o sono era um território sagrado, onde a alma, menos presa às distrações do mundo, se tornava mais sensível às inspirações divinas. Ele dizia que quando Deus quer advertir, consolar ou preparar alguém para uma provação ou para uma graça, muitas vezes escolhe a noite, quando o coração está mais vulnerável e sincero. Esse ensinamento nasce da própria experiência mística do Padre Pio. Ele não apenas aconselhava fiéis sobre sonhos, mas vivia fenômenos espirituais intensos enquanto dormia e ao despertar.
Muitas vezes acordava com lágrimas, outras vezes com o corpo exausto, porque durante a noite sua alma era conduzida a batalhas espirituais, intercessões e revelações que ele não podia revelar por completo. Ele explicava que o mundo invisível não dorme e que Deus, em sua misericórdia, aproveita esse momento para tocar profundamente os que sofrem e os que o buscam com o coração ferido. Padre Pio alertava que nem todo sonho vem de Deus, mas também ensinava que existem sonhos que carregam uma clareza espiritual diferente. São sonhos que permanecem vivos na memória, que voltam repetidamente, que trazem símbolos ligados à fé, à morte, à luz, à água, à casa, ao caminho, à presença de pessoas já falecidas ou a uma sensação inexplicável de chamado. Ele dizia que quando um sonho vem de Deus, ele não confunde, mesmo quando causa temor. Ele ilumina, ainda que confronte. Quantas vezes você já acordou sentindo que precisava rezar, mudar algo, perdoar alguém ou se proteger espiritualmente, sem saber exatamente o porquê? Quantas noites você dormiu pedindo uma resposta para uma doença, um problema financeiro, um filho afastado da igreja e teve um sonho que parecia trazer uma direção, mas você ignorou por medo ou dúvida? Padre Pio dizia que Deus respeita o livre-arbítrio, mas também insiste quando a alma corre perigo. Há um testemunho marcante de uma mulher que procurou o Padre Pio, atormentada por sonhos repetitivos, onde ela via sua casa escura, com portas abertas e vento forte entrando. Ela sentia medo, mas também um chamado. Padre Pio ouviu em silêncio e disse com firmeza que Deus estava avisando sobre uma brecha espiritual no lar, causada pela falta de oração e pela presença de ressentimentos antigos. Ele a orientou a voltar à confissão, retomar o rosário em família e consagrar a casa ao Sagrado Coração de Jesus. Pouco tempo depois, os sonhos cessaram, a paz voltou e até uma doença inexplicável começou a regredir. Padre Pio ensinava que quando Deus fala e a pessoa escuta, mesmo com medo, a graça se manifesta. Mas quando a pessoa ignora, o sofrimento costuma aumentar. É por isso que você precisa escutar com atenção o que será revelado agora. Nos próximos momentos, vou te conduzir pelos mistérios específicos que o Padre Pio discernia como sinais claros de que Deus está falando através dos sonhos. Não são todos, não são comuns e exigem coragem espiritual para serem compreendidos. Padre Pio ensinava que quando Deus decide falar por meio dos sonhos, ele o faz com uma linguagem que ultrapassa palavras. Não é uma comunicação comum, é um toque direto na alma. Antes de revelar qualquer mistério, o Padre Pio costumava silenciar, rezar interiormente e pedir discernimento, porque ele sabia que ali não se tratava de curiosidade, mas de vida espiritual, de proteção e, muitas vezes, de salvação. Ele dizia que certos sonhos aparecem apenas quando a alma já chegou ao limite humano e precisa de uma intervenção do céu. O primeiro grande mistério que o Padre Pio discernia com clareza era quando a pessoa sonhava repetidamente com caminhos, estradas, portas, pontes ou escadas. Para ele, esse tipo de sonho jamais era neutro. Ele explicava que Deus usa esses símbolos quando a alma está diante de uma decisão espiritual séria, mesmo que a pessoa não perceba conscientemente. Caminhos estreitos, escuros ou difíceis indicam uma alma sendo chamada à conversão, à mudança de hábitos, à volta à oração ou à confissão. Caminhos iluminados, ainda que longos, revelam que Deus está conduzindo, mesmo no sofrimento. Padre Pio dizia que ignorar esse sonho era como se recusar a andar quando Deus já abriu a estrada. Ele recordava palavras do Evangelho sobre o caminho estreito que conduz à vida e alertava que muitas crises espirituais começam quando a pessoa insiste em permanecer parada. O segundo mistério profundo envolve sonhos com pessoas falecidas.
Padre Pio tratava esse tema com extremo respeito e temor a Deus. Ele afirmava que nem toda aparição em sonho vinha do céu, mas que há casos em que Deus permite que almas do purgatório se manifestem pedindo orações. Ele mesmo viveu isso inúmeras vezes. Relatava que almas o visitavam durante a noite, implorando missas, rosários e sacrifícios. Quando uma pessoa sonha com um falecido que pede ajuda, oração ou simplesmente olha em silêncio, Padre Pio ensinava que a resposta correta nunca é o medo, mas a caridade espiritual. Rezar por essa alma traz bênçãos incalculáveis, proteção para a família e libertação espiritual. Ignorar esse chamado, segundo ele, endurece o coração e fecha portas de graças que Deus deseja derramar. Outro mistério que o Padre Pio considerava gravíssimo eram os sonhos com a própria casa em desordem, escura, invadida ou ameaçada. Para ele, a casa representa a alma e a família. Quando alguém sonha com sua casa sendo atacada, caindo ou tomada por sombras, isso é um aviso claro de brechas espirituais abertas. Padre Pio relacionava esses sonhos à ausência de sacramentos, ao abandono do rosário, à presença de ódio, ressentimento, inveja ou práticas contrárias à fé dentro do lar. Ele ensinava que Deus avisa antes que o mal cause danos maiores. A resposta correta, segundo ele, é imediata: confissão, oração diária, água benta no lar, entronização do Sagrado Coração de Jesus e confiança total na proteção divina. Ele dizia que muitas doenças e crises financeiras começam como desordens espirituais ignoradas. Há ainda o mistério dos sonhos com luz intensa, figuras luminosas ou sensação profunda de paz ao acordar. Padre Pio afirmava que esses sonhos são consolações de Deus, especialmente concedidas a almas que sofrem muito e estão cansadas. Ele dizia que Deus, como um Pai misericordioso, visita essas almas durante o sono para fortalecer, curar interiormente e renovar a esperança. Muitas pessoas doentes, mães desesperadas e mulheres em profunda dor relatavam esse tipo de sonho ao Padre Pio, e ele respondia com firmeza: Deus esteve com você esta noite. Ele alertava, porém, que essa graça exige correspondência. Quem recebe consolo e não muda nada, corre o risco de perder futuras visitas espirituais. Um mistério ainda mais delicado são os sonhos angustiantes, com sensação de opressão, medo intenso ou presença maligna. Padre Pio falava disso com autoridade, porque ele mesmo era atacado fisicamente pelo mal durante a noite. Ele ensinava que esses sonhos podem ser permitidos por Deus como alerta de que a alma precisa se proteger melhor espiritualmente. Não são castigos, são avisos. Ele orientava essas pessoas a nunca dormir sem rezar, a fazer o sinal da cruz conscientemente, a invocar o anjo da guarda e a confiar no sangue de Cristo. Segundo ele, quando a pessoa responde com fé, esses sonhos cessam e dão lugar à paz. Por fim, Padre Pio revelava que um dos sinais mais claros de que Deus está falando através de um sonho é quando, ao acordar, nasce um desejo forte de rezar, mudar de vida, perdoar ou se aproximar mais de Deus. Ele dizia que esse impulso não vem da carne, nem da mente, mas da graça. Ignorar esse chamado entristece o Espírito Santo. Atender a esse chamado, mesmo com medo, destrava bênçãos, cura feridas antigas e restaura a paz no lar. Tudo isso não era teoria para o Padre Pio. Era prática espiritual vivida, sofrida e oferecida por amor às almas. E tudo o que foi revelado aqui conduz a um único ensinamento final que ele repetia incansavelmente. Deus fala, mas só escuta quem está disposto a obedecer. Padre Pio ensinava que o maior erro espiritual de uma alma não é sofrer, mas não discernir o sentido do sofrimento quando Deus já está tentando orientar. Ele dizia que muitos continuam presos à dor,
à doença, à escassez e ao medo do mal, não porque Deus se afastou, mas porque ignoraram os avisos suaves que ele enviou primeiro. E entre esses avisos, os sonhos ocupam um lugar profundo, silencioso e misericordioso. Agora você já sabe o que antes estava oculto. Você entende que certos sonhos não são aleatórios, nem fruto apenas da mente cansada. Padre Pio afirmava que, quando Deus fala e a alma responde com fé, algo começa a se mover no invisível. Mas quando a alma escuta e não age, o peso espiritual aumenta. Por isso, o ensinamento final que ele deixava era sempre prático, claro e exigente, porque o céu não fala para confundir, mas para salvar. Padre Pio ensinava que a primeira transformação começa antes de dormir. Ele dizia que nenhuma alma deveria se entregar ao sono sem antes se entregar a Deus. Ensinaram-no pela própria experiência mística que a noite se torna campo de batalha ou lugar de consolo conforme a disposição do coração. Por isso, ele orientava que, antes de dormir, a pessoa faça um exame simples da consciência, peça perdão pelos pecados do dia e entregue suas preocupações a Cristo. Mesmo uma oração curta, feita com fé verdadeira, fecha portas ao mal e abre espaço para a ação de Deus. Ele insistia que quem recebe um sonho significativo deve responder com atitude espiritual concreta. Se o sonho trouxe alerta, a resposta é conversão e proteção. Se trouxe consolo, a resposta é gratidão e perseverança. Se trouxe inquietação, a resposta é oração mais profunda. Padre Pio dizia que Deus não desperdiça graças, mas respeita o tempo da alma. E quando a pessoa responde corretamente, algo começa a se alinhar. A paz retorna, a clareza aumenta, o medo diminui e até situações materiais começam a se destravar. Padre Pio repetia que o rosário rezado com fé antes de dormir é uma das maiores defesas espirituais que existem. Ele afirmava que o rosário amarra as mãos do mal e coloca a alma sob o manto da Virgem Maria durante a noite. Muitas pessoas relataram que, após adotarem essa prática, sonhos angustiantes cessaram, doenças emocionais se aliviaram e decisões importantes começaram a se esclarecer com mais facilidade. Ele também ensinava que, ao acordar de um sonho marcante, a pessoa deve imediatamente fazer o sinal da cruz e dizer interiormente: Senhor, se isso vem de ti, confirma-me. Se não vem, afasta de mim. Esse gesto simples, segundo ele, impede confusões espirituais e protege o coração contra enganos. Deus confirma o que vem dele com paz, nunca com desespero. Padre Pio prometia, com autoridade espiritual, que quem aprende a escutar Deus nos pequenos sinais não será pego de surpresa nas grandes batalhas. Ele dizia que muitas curas começaram no silêncio da noite, muitas libertações foram preparadas em sonhos e muitas bênçãos financeiras se destravaram quando a pessoa deixou de ignorar o que Deus já estava tentando dizer. Você não está mais no escuro. Agora você sabe. E esse conhecimento não veio por acaso. Se você aplicar esse ensinamento com fé, humildade e constância, algo profundo começará a se transformar dentro de você e ao seu redor. Padre Pio dizia que uma alma não se perde de uma vez, mas aos poucos, quando deixa de se alimentar daquilo que a fortalece espiritualmente. Ele alertava que o maior perigo para quem sofre não é a dor em si, mas o isolamento espiritual, quando a pessoa deixa de ouvir palavras que reacendem a fé, que trazem discernimento e que lembram que Deus continua no controle. É por isso que estar constantemente exposto a conteúdos de oração, ensinamento e luz não é apenas um hábito, é uma forma concreta de proteção. Quando você se inscreve neste canal, você não está apenas apertando um botão. Você está escolhendo permanecer em contato com mensagens que fortalecem sua alma, que te lembram das verdades de Deus e que trazem os ensinamentos de um santo que combateu o mal com coragem, fidelidade e oração profunda.
Padre Pio ensinava que a fé precisa ser alimentada todos os dias, porque o mundo cansa, fere e confunde. E quando a alma está fraca, qualquer vento espiritual a derruba. Padre Pio dizia que a fé verdadeira sempre exige uma resposta concreta. Não basta sentir, compreender ou se emocionar. Quando Deus fala, Ele espera a atitude. E é por isso que agora eu te convido para um desafio espiritual sério, profundo e transformador, baseado exatamente nesse ensinamento que você recebeu hoje. Esse não é um desafio para curiosos, é para almas que realmente desejam proteção, discernimento e paz. Durante 7 noites consecutivas, a partir de hoje, você vai se preparar para dormir de forma diferente. Padre Pio ensinava que quando uma alma cria um hábito espiritual fiel, o céu responde com clareza. Antes de deitar, afaste qualquer distração. Faça o sinal da cruz com consciência e entregue a Deus tudo o que pesa no seu coração. Não é quantidade de palavras que importa, é sinceridade. Diga a Deus que você está disposto a ouvir, obedecer e confiar. Em seguida, reze com fé verdadeira, mesmo que seja lentamente, oferecendo cada palavra pela sua proteção, pela sua família e pela sua vida espiritual. Padre Pio dizia que o rosário rezado à noite cria um muro invisível ao redor da alma e da casa. Se não conseguir rezar tudo, reze ao menos com devoção, pedindo à Virgem Maria que guarde seu sono e seus sonhos. Depois da oração, faça um pedido simples e humilde. Senhor, se queres falar comigo, fala de modo que eu compreenda e me dê paz. Então, entregue-se ao sono sem medo. Padre Pio ensinava que a confiança fecha as portas do mal. Ao acordar, anote o que lembrar do sonho, mesmo que pareça confuso. Esse ato de atenção é uma forma de respeito à ação de Deus. Durante esses 7 dias, evite dormir sem oração. Evite palavras negativas antes de deitar e evite alimentar a mente com medo. Padre Pio dizia que a alma se torna semelhante àquilo que contempla antes de dormir. Se você contemplar Deus, Ele se aproximará. Se contemplar o medo, ele crescerá. A recompensa espiritual desse desafio é profunda. Muitas pessoas começam a sentir paz já nos primeiros dias. Outras recebem clareza para decisões importantes, libertação de angústias antigas ou cessam sonhos perturbadores. Algumas sentem o coração mais leve, como se um peso invisível tivesse sido retirado. Padre Pio prometia que Deus nunca deixa sem resposta uma alma que se dispõe com fé verdadeira. Como sinal público desse compromisso, escreva nos comentários: eu confio e escuto. Não é para mim, é para você e para o céu. E se sentir no coração, compartilhe este vídeo com alguém que também sofre, que tem medo, que anda confuso espiritualmente. Talvez Deus queira falar com essa pessoa também. Comece hoje. Não adie. Padre Pio dizia que as graças mais importantes costumam ser perdidas pela demora. Agora, aquiete o seu coração. Se puder, feche os olhos por um instante. Deixe que o silêncio fale mais alto do que os pensamentos. Respire lentamente e permita que a presença de Deus envolva você neste momento. Padre Pio ensinava que quando a alma se recolhe com sinceridade, o céu se inclina para escutar. Este não é um simples final, é um encontro. Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos agora diante de Ti com humildade. Tu conheces cada coração que escuta esta oração. Tu conheces as noites mal dormidas, os medos escondidos, as lágrimas silenciosas, as preocupações com a saúde, com a família, com o futuro. Nada te é oculto. Por isso, nesta hora, nós te entregamos também nossos sonhos, nossas noites e nosso descanso. Padre Pio, fiel servo de Deus, que atravessaste o mistério do sofrimento unido à cruz de Cristo, intercede agora por cada alma que reza comigo. Intercede por aqueles que foram inquietados por sonhos, por aqueles que receberam avisos e não souberam compreender,
por aqueles que carregam medo no coração quando a noite chega. Obtém para nós o dom do discernimento para reconhecer a voz de Deus e rejeitar tudo o que não vem do céu. Senhor, se há em nossa vida alguma desordem espiritual, alguma porta aberta que precise ser fechada, mostra-nos com misericórdia. Dá-nos coragem para mudar, força para rezar e humildade para obedecer. Se houver doenças no corpo ou na alma, toca agora com teu poder. Se houver escassez, angústia financeira ou medo do amanhã, derrama tua providência. Que o teu Espírito Santo visite cada lar representado aqui e restaure a paz. Nós consagramos nossas noites a ti. Consagramos nosso sono, nossos pensamentos e nossos sonhos. Que o sangue precioso de Jesus cubra nossa mente, nosso corpo e nossa casa. Que o anjo da guarda esteja ao nosso lado. Que a Virgem Maria nos envolva com seu manto. E que pela intercessão do Padre Pio, toda influência maligna seja afastada agora. Se Deus quiser falar conosco, que seja com luz, com paz e com amor. E se Ele quiser apenas nos fazer descansar em seu cuidado, que assim seja. Nós confiamos, nós entregamos, nós descansamos. Permaneça alguns segundos em silêncio. Deixe essa oração penetrar. E saiba que existe uma prática ainda mais profunda e uma oração ainda mais poderosa sobre esse tema, que pode completar aquilo que Deus começou hoje em você. Assista ao próximo vídeo e continue essa caminhada espiritual. Que Deus te abençoe, te guarde e te conceda paz.